Eu sou o professor Drauzio, essa é a primeira temporada, aula 25. Nessa aula de hoje vou mostrar o método alterar da tela de cadastrar clientes. Vou abrir meu Visual Studio Express 2012, projeto temporada 1. Vou aqui na minha Solution Explorer. Então na aula passada nós fizemos o inserir e hoje nós vamos fazer o alterar. Então vamos começar ajustando essa tela de selecionar clientes. Você lembra que na outra aula, na aula passada, a gente foi lá no botão inserir? Quando terminar de inserir, dá um atualizar grid para aparecer o último registro. Então vamos começar fazendo isso aqui no alterar hoje, depois a gente parte para a tela de cadastrar e adiciona a implementação. Então vou clicar duas vezes aqui no FRM cliente selecionar, vou clicar duas vezes aqui no botão alterar. Então, ó, só para vocês lembrarem do inserir, olha o que nós fizemos no inserir. A gente instancia o formulário, chama ele aqui, ó, dá um show dialog, chama ele e aí já fica esperando o resultado, que a tela, ela, se der tudo certo, ela devolve yes, senão ela devolve o cancel, né? O no. E aí a gente joga aqui, se o resultado for igual a yes, quer dizer que o usuário salvou lá na outra tela, inseriu o cliente, aí a gente atualiza o grid aqui. Se não for igual a yes, a gente não faz nada. Então vamos fazer a mesma coisa aqui no alterar. Então no alterar, a gente verifica se tem uma linha selecionada, se tem a linha, a gente pega essa linha, que é um cliente, um objeto cliente, que ele transforma o que está por trás da linha num cliente, e na hora que a gente instancia o formulário aqui embaixo, a gente fala que é alterar e passa esse cliente que está nesse grid para outra tela. A outra tela vai abrir os campos e nós vamos editar na outra tela. E aí aqui no final, então, na hora que ele der o show dialog, nós vamos fazer igual ao inserir. Posso até fazer a cópia aqui, ó. Então, vou mostrar de novo para quem de repente não entendeu muito bem. Quando essa tela fechar, ela devolve um resultado, um sim ou não, que nós implementamos na outra tela. Então, vou pegar esse resultado. Dialog result. Posso chamar de resultado, é igual. Aí eu falo assim, se o resultado for igual ao dialog result. O dialog result está dentro desse namespace system.windows.forms, mas nem precisa colocar. .yes atualizar o grid. Então eu expliquei tudo isso na aula passada. Então resumindo, a tela fecha, quando ela fecha, ela pega e joga o resultado aqui dentro. Esse resultado é sim ou não, yes ou no. A gente verifica, se for yes, chama esse método atualizar grid. Lembrando que esse método atualizar grid, ele vem e atualiza o grid, traz as informações para cá. Então olha como ficou a inteligência. Aperto alterar, vou para outra tela. A outra tela abre, o cara digita as coisas, na hora que ele aperta salvar, insere essas coisas no banco de dados, e aí fala para essa tela, opa, atualiza. Aí essa tela fala, opa, ele devolveu yes. Então ela pega e vai no banco e busca os registros de novo, e aparece aqui o registro que você alterou. Então é assim que funciona. Salvar, então está feita essa parte, então o botão alterar foi só colocar então esse if aqui, essa parte do resultado. E agora nós vamos para... Isso aqui é igualzinho da aula passada, tá? Então na aula passada eu expliquei mais devagar, com mais detalhes. Então se vocês não assistiram, assistam a aula passada, a aula 24, que é lá que eu expliquei com detalhes essa parte de pegar o resultado. E agora vamos partir então para a parte do cadastrar. Então vou fechar aqui o formulário de selecionar. Vou chamar o cadastrar agora, que é esse form aqui, cliente cadastrar. Abrir ele. Então no botão salvar dele nós implementamos já o inserir. Então vou clicar duas vezes aqui no botão salvar. Então vamos ver o inserir como ficou. Ó, no começo do botão salvar, eu estou no botão salvar no evento clique. Se a ação na tela foi igual a inserir, ele está fazendo tudo isso aqui. Ó. Então ele cria um cliente, olha lá. Lembra que eu mostrei na outra aula? Ele vem colocando, ele coloca o nome, depois a data de nascimento, o sexo e o limite dentro do cliente. Ó. Então ele criou o cliente, coloca o nome, a data de nascimento, aqui está o sexo e aqui está o limite. Quando ele terminou de colocar, quer dizer que nesse ponto aqui o cliente já está preenchido com as coisas dentro. É só chamar as regras de negócio. Então eu falo assim, ó, regra de negócio, eu tenho uma caixinha aqui, eu tenho um objeto cliente que está com tudo dentro. Toma esse objeto cliente e leva para o banco para mim. Então aqui embaixo é onde a gente fala isso, ó, cliente negócio.inserir, que ele chama nossas regras de negócio e manda inserir. E aí o retorno cai aqui dentro, ó. Se a procedure devolver um número, quer dizer que é o número do cliente que foi inserido. Se tiver um texto aqui, quer dizer que deu alguma coisa errada no meio do caminho, entre as regras de negócio ou no banco, e aí vai vir um erro, a gente exibe o erro aqui embaixo.
O alterar, pessoal, é igualzinho. O que vai mudar é que aqui no começo, antes do nome, eu tenho que colocar o código. E aqui nas regras de negócio eu vou colocar o inserir. Em vez de eu inserir, eu vou usar o alterar. Quem já está um pouco avançado, quem ficou brincando com isso aqui em casa, deve ter notado que aqui você pode colocar tudo isso aqui fora e você só verifica se inserir, se for inserir ou alterar, você faz um desvio e chama o método que você quer fazer. Se for inserir, chama esse, não alterar, chama o outro. Mas para quem está começando, é legal fazer separado assim para aprender. Então eu vou copiar essa parte toda e vou colocar no alterar. Ó. Então eu vou copiar o que está no inserir. Ó, vou copiar aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó? Se a ação da tela foi igual a inserir, abre aqui as chaves. Então as chaves eu não copio, eu copio debaixo dela até fechar as chaves aqui antes do else. Ó. Então tem um else aqui. Então vamos lá. Então eu vou copiar por partes. Ó. Cliente é igual a um novo cliente. Então vou colocar isso aqui lá. Então, ó, se for alterar, tá vendo aqui embaixo? Se não, se a ação na tela for alterar, quer dizer, ó, cliquei o botão salvar, aí ele vem aqui. Se for inserir, vai fazer isso. Se não, aqui embaixo, se for alterar, aí ele entra aqui. Então, vou criar um novo cliente, ó. Crio um cliente. Aí embaixo eu coloco os campos da tela no objeto cliente e envio para alterar no banco. Então, o primeiro campo, ó, aqui eu criei um cliente, então acabei de criar um cliente. Aqui o cliente, objeto cliente, aqui eu guardo as coisas do cliente. O primeiro campo é o código dele. Como é o método é alterar, como nós estamos falando aqui do alterar, eu tenho que colocar o código. Então, eu vou falar aqui, eu vou pegar esse campo código e vou colocar lá dentro do cliente. Então, cliente, ponto, ID do cliente. Quem já fez em casa, acredito que muitas pessoas estão seguindo a temporada. Alguns já me mandaram e-mail, até tirando algumas dúvidas. Então, quem fez tem que ficar dessa forma. Cliente.cliente é igual. O que é o cliente aqui? Ó? Ele é um int, lembra? É um inteiro, é um número. E aqui o que é a text box? Sempre uma caixa de texto, ela vem com texto dentro. Então, vou dar um botão direito nela, propriedades. Então, aqui nós temos o nome dela, chama textbox código. Vocês lembram na aula passada que eu falei que sempre pega essa propriedade text, que é o que o usuário digitou? Então, o que o usuário digitar, na verdade, quando for alteração, nós vamos carregar esse campo com o ID que está sendo alterado. Então, ele vai estar aqui dentro. Então, ó, eu vou colocar o nome da caixa de texto, que é textbox código, ponto text. Ponto e vírgula, vai dar um erro. Por quê? Porque esse aqui, ó, se eu passar o mouse em cima dele, ele é um texto, e esse aqui, ele é um inteiro. Então, não posso colocar um texto dentro de um número. Então, eu tenho que converter. Eu sei que isso aqui, então eu vou fazer a conversão. Converter em inglês, convert, ponto, para em inglês é to int. Lembrando que o int 32 é o int padrão, aquele int que a gente está acostumado. E aí ele jogou. Então, tá vendo? O único campo que eu não mostrei no inserir, na aula passada, era esse código que não precisava. Quando você está inserindo, esse código fica em branco. Que está inserindo, ele insere o cliente, ele gera um código sozinho. Já no alterar, ele tem que pegar esse código que ele vai alterar esse código. Por exemplo, se está o cliente 9 aqui, ele vai alterar o cliente 9. Você edita os campos e salva e ele altera. E os demais campos, então, eu posso copiar que os demais não vai mudar. Então, vou copiar até aqui a mensagem do cat, ó. Ó, vou dar uma dividida só para vocês verem, ó. Olha lá, ó, depois do cliente eu vou copiar desde o cliente.nome até o final do cat, aqui, ó, fechar a chave. Copiei e vou colar depois aqui do nome. Como eu falei, essa ação de duplicar o código não é legal, mas quando você está começando, é bom fazer assim para você ver realmente cada linha que você está editando e não ter complexidade. Aí quando você falar, não, agora eu estou dominando, tá tranquilo, estou me sentindo em casa programando, aí você começa, tira isso aqui dos dois lugares, coloca num lugar só, e só o que for diferente você trabalha com o if. Né? Então você trata só o que for diferente. Então nós estamos aqui no método alterar, dentro da parte de alterar. A primeira coisa, eu crio um novo cliente. Então criei um cliente, ela instancia um cliente. Nesse momento eu tenho uma caixa vazia.
Segunda coisa, eu vou colocar o código dentro do cliente. Então, peguei aqui, ó, aqui eu tenho a tela, tem aquele campo código, que é o primeiro. Peguei o que estava dentro dele e coloquei no objeto cliente. Aí a segunda parte, colocar o nome, ó, que é essa parte aqui. Então, fomos lá naquele segundo campo que é o nome, peguei o campo nome e coloquei aqui dentro do cliente. Depois a data do nascimento, que é aquele campinho de data, que é um campo diferente, a gente pega a data e coloca aqui dentro do cliente. Aí eu coloco o sexo, então peguei aqui, aqui são dois campos, masculino e um feminino, né? Eu vejo qual que é e coloco. E aí eu coloquei aqui dentro do cliente. E por último, o limite de compra, vou lá na tela, pego o limite de compra e coloco. Então vocês notaram que esse cara aqui, esse objeto cliente, ele está com todos os campos dentro dele agora. Tá vendo? Então o que eu faço? Eu pego esse objetinho e mando para as regras de negócio. Então aqui nesse ponto, ó, nessa linha ó, que foi a última que eu mostrei, o objeto cliente está preenchido. Então, nesse ponto, eu tenho aqui um objeto cliente com tudo que está na tela está dentro dele. E agora eu vou chamar as regras de negócio. Então, imagine que a regra de negócio aqui é um canalzinho, ó, que eu falo assim, ó, toma esse objeto, a regra de negócio insere no banco para mim. Ela vai pegar esse objeto, vai lá para o banco, e aí com ele em mãos, ela vai no banco, insere esses dados lá, volta com o resultado do banco e devolve para a tela um outro objeto para a tela saber se deu certo ou não. Então aqui ó, na parte das regras de negócio, a gente chamou de novo as regras de negócio cliente, nós vamos mudar aqui de inserir para alterar, porque agora eu não estou mais inserindo, eu estou alterando, estou dentro da parte de alterar. Então eu vou mudar aqui para alterar. Olha lá, passa o cliente, que é esse cliente que eu estou falando aqui, é a caixinha com tudo dentro. Então, estou falando altera e está vendo, ó, tudo que você passa entre dois parênteses são parâmetros de entrada. Então, está entrando um cliente dentro desse método, lá dentro do método nós vamos desmontar esse cliente, passar para o banco as informações, o banco devolve o resultado e aí eu vejo se deu certo ou não. E aqui embaixo, ó, nós estamos verificando, lembra que a gente fez um try, então ele pega aqui o ID, tenta converter o retorno. O retorno é o que voltou lá do banco, ó. Esse retorno aqui, ou ele tem um texto, ou ele tem um número dentro. Então, nós vamos tentar converter esse retorno para um número. Estou dando um convert para int. Se ele converter, opa, devolveu o número do cliente que foi alterado. Deu tudo certo. Então, cliente, aqui eu vou mudar para alterado. Vamos mudar aqui para alterado a mensagem. Cliente alterado com sucesso. Se não, se der algum erro, se na hora de converter aqui ele não conseguir, veio um texto, veio uma mensagem, ele cai na exceção aqui embaixo. E aí eu falo, não foi possível alterar, vamos mudar aqui, alterar o cliente. Então mudei aqui a palavra alterar e aqui a palavra alterar. E o resto fica igual. E tá vendo? Então quando dá certo, ó, lembra que a gente, no começo dessa aula, nós fomos lá na primeira tela e verificamos se é yes ou no. Ó. Se der certo aqui, ó, ele está devolvendo yes. Se der errado, quer dizer, cai na exceção, ele vem, dá mensagem de falando que não deu certo e devolve no, não, tá vendo? Aqui nesse ponto também, se você quiser, depende da forma de trabalhar. Aqui se você quiser, ou você deixa só o yes, e aqui nessa parte do erro, você não coloca essa linha, aí a tela não fecha. Se você quiser falar assim, ah, Drauzio, eu não quero que feche quando der erro. Eu quero que a tela fique aberta ali, vai que caiu a rede, a rede vai voltar daqui a pouquinho. Deixa a tela aberta com todas as informações que ele salvou. Aí fica ali a tela aberta com todas as informações que ele alterou. E aí ele tenta de novo até ele conseguir. Então você arranca, remove essa linha. E a tela não fecha, ela só dá a mensagem de erro e fica aberta. Então, se você preferir fazer assim, aí você põe essa linha só no cancelar. Então, ficou pronta a parte de alterar. Vamos executar para ver? Para executar, clica aqui em Start ou aperta F5. Lá em Cadastro, Cliente, Pesquiso. Ó, Drauzio 5, então vou pegar esse primeiro item aqui. Tá vendo? Dia 11/4, 11/22. Eu vou mudar o Drauzio 5 para Drauzio 5 alterado. Então, vou no botão alterar. Olha lá, ele carrega todas as informações. Deixa eu dar uma movimentadinha aqui. Olha lá, ele carregou, tá vendo? Ó? Então ele trouxe aqui o 2. A gente implementou isso faz tempo já para carregar. Foi nas primeiras aulas dessa tela de cadastrar. Então ele traz tudo como está aqui. E agora nós vamos alterar só o texto. Tá vendo? Tá igualzinho. Então eu quero alterar aqui o nome. Eu vou pôr Drauzio 5 alterado. Só mudei aqui. Vou colocar a palavra alterado aqui. E vou dar um salvar. Ó, a mensagem. Ó, ele está falando para mim, ó, o cliente alterado com sucesso, o código 2, olha lá, ó, então ele alterou o cliente 2. Ó.
Agora, na hora que eu desse OK, lembra que a gente implementou lá no botão alterar? Ele vai fechar essa tela, vai falar que deu certo para essa de baixo aqui, ó, ela vai receber o yes, e ela vai aplicar o atualizar grid aqui para atualizar o registro do grid. Ó. Então, OK. Ah lá que legal, já alterou, tá vendo? Então, Drauzio 5 alterado. Vamos testar aqui o nascimento. Vamos pôr 1/1/2013. Ó. Alterar. 1/1/2013. Salvar. Ó, também falou que foi alterado com sucesso. Vou dar OK. Olha lá, ele alterou, tá vendo? Então, vou dar um pesquisar de novo para ver se está certinho. Ah, tá certinho. Ó. Então, o legal é quando você termina a tela, você alterar todos os campos e validar um por um se ele realmente está alterando. Porque você pode ter errado na hora de pegar o campo na tela, ou você pode ter errado na procedure. Então, sempre a primeira vez, você tem que validar um por um para ver se deu certo. Então, o alterar nosso está funcionando. Vou só ajustar agora esse botão cancelar, para quando ele apertar esse cancelar, para ele devolver o no, para ele não atualizar o grid. Só para ficar bem explícito para vocês verem. Ó. Então, vou fechar ele. Fechei. Ó, então aqui na tela de cadastrar, vamos ver, aqui no cancelar nós colocamos só o close. Ó. Vou clicar 2 vezes no cancelar. Olha lá, lembra que a gente foi só o close aqui nele? Ó. No botão cancelar, clique, está só close. Eu vou trocar o close por dialog result é igual dialog result ponto no. Vou falar para ele devolver o não quando ele apertar no cancel. Tá? Vocês viram que eu removi o close e colocando isso aqui no lugar. Vocês vão ver que isso aqui vai fechar a tela e vai devolver o no. Se no é diferente de yes na outra tela, então também vai ter a mesma ação. Quer ver? Vamos executar. Ó, cadastrar cliente. Vou pesquisar. Ó, tá vendo que se está marcado aqui, né, o grid eu dou um pesquisar, ó, a seleção volta para a primeira linha. Ó. Tá vendo? Porque ele atualiza de novo e volta a seleção para o começo. Quando eu abro a tela para alterar, quando eu apertar o cancelar, lá, ele está no mesmo lugar. Quer dizer que ele não está vendo inserir a mesma coisa. Ó, cancelar, ó lá, ele não se movimenta. Porque ele está devolvendo o no para a tela de baixo não faz nada. Então vamos fazer um passo a passo agora com a tela para ver se todas as ações estão funcionando. Então vou abrir de novo, ó, cadastro cliente. Então vou começar pesquisando. Vou colocar aqui o percentual, pesquisar, trouxe todo mundo. Vou inserir um novo, ó, o Drauzio 9. Então vou inserir. Vou colocar aqui Drauzio 9. Vou colocar 9/9 de 2013, masculino. Limite de compra 999,99. Então vou pôr todo 9 para a gente ver que está sendo colocado agora. Drauzio 9, 9/9, masculino 999,99. Salvei. Olha lá, ele falou para mim que seria o código 9. Opa, legal, tá aqui, ó. Já inseriu. Então, opa, o nosso pesquisar está funcionando, nosso inserir está funcionando. Vamos alterar agora? Vou apertar o alterar. Olha lá, ele trouxe. Olha lá, o código é o 9, tá vendo? Então vamos colocar, eu vou trocar aqui o Drauzio 9 para Drauzio 999, vou pôr 5 noves. Agora eu vou pôr 2009 aqui na data de nascimento. E eu vou mudar o limite para 9,99. Então mudei aqui, pus mais 9, coloquei 2009 e 9,99. E vou salvar. Olha lá, ele falou que alterou com sucesso. Vamos ver se deu certo aqui. Olha lá, colocou os 9, 2009 e 9,99. Agora eu vou excluir, vou consultar, vamos apertar o consultar para ver se está consultando. Lembrando que o consultar ele abre a tela somente a leitura. Consultar, olha lá que legal. Abriu a tela para consultar. Está aqui os campos em somente leitura ou desabilitados. Vou fechar. Agora eu vou excluir esse registro 9. Apertar excluir. Tem certeza? Não. Olha lá, não excluiu. Tem certeza? Sim. Cliente excluído com sucesso. E ele apagou o cliente. Ó. Pesquisar, não tem nada. E o fechar, fecha a tela.